Boa tarde a todos, sejam bem-vindos ao Joana de Ângeles. Vamos fechar os nossos olhos, restabelecendo a calma, restabelecendo o contato com os mentores da casa, agradecendo por esse momento, agradecendo por estarmos aqui nessa casa de amor, nessa casa de trabalho, nessa casa de recuperação dos espíritos necessitados que somos. E eu vou pedir licença para que na data de hoje, que está tão próximo ao Natal, onde a gente celebra o nascimento de Jesus, eu vou pedir para que a gente olhe para Maria, essa mãe escolhida por Deus, que num ato de amor muito grande e sabendo dos desafios que ela teria nesse planeta, aceitou com muito amor todas as provas, todas as tarefas e todas as dificuldades que ela passaria, porque o filho já era grande, mas a sua dor deveria ser ainda maior. Então, quebrando um pouquinho aí o nosso protocolo do Pai Nosso, eu vou pedir para que a gente faça a oração da Nossa Senhora, de Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós dentre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus e escolhida por Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Pedindo para que os mentores da casa estejam junto com a Cris, que vai nos passar a palavra de hoje, que vai nos trazer essa palavra de amor. E agradecemos a todos vocês pela presença. Obrigada, graças a Deus e graças a Jesus. Boa tarde a todos. Então, é véspera de Natal, e estamos aqui para lembrar de Jesus e do seu Evangelho. E acho que é importante a gente pensar, voltar um pouquinho no tempo, e pensar na época como que se deu esse processo. Então, a gente precisaria imaginar que José e Maria saíram lá de Nazaré, com ela bem barrigudinha, já grávida, no final da gestação, a caminho, então, de Belém, por uma ordem, um pedido do imperador da época, para fazer o censo, cadastrar. José pertencia à descendência de Davi, então ele tinha que ir para Belém para poder fazer o seu cadastro, e eles tiveram que ir, e foram de jumento, como coloquei na mensagem hoje do grupo, ou seja, de jumentinho, fiquei imaginando a cena, e ela grávida, andando num trajeto árido, porque é um processo, se eu não me engano, é em torno de 150 quilômetros, de Nazaré até Belém, só que não é uma estrada reta, é uma estrada bem sinuosa, bem complicada, E eles foram, sem ter uma família que fosse receber eles, sem ter um lugar para poder dormir, ela sabendo que o bebê nasceria, porque fazia parte até das previsões, das profecias que existiam na época, e mesmo assim ela se entregou e foi. E José, os dois, um contando com o outro, chegaram no local totalmente deserto, assim, de afeto, de proteção, estava cheio de gente, gente fria, distante, desconectada, e os dois ali procurando um lugar para poder passar a noite. Imagina a angústia, assim, quem é mãe, ou seja, o final de uma gestação, a gente sabe como é tenso, a gente fica preocupado a hora que vai nascer, aquela coisa. Fica imaginando como que foi esse processo para eles, E nasceram, conseguiram um estábulo entre animais, permitir que Jesus, então, ou seja, para a gente, o Cristo, nascesse num local tão simbólico, tão humilde, tão desconectado de qualquer matéria e de qualquer riqueza.
né? Então, ali já começa o primeiro grande ensinamento de humildade, né? E ele nasce, né, sem médico, sem hospital, sem anestesia, sem amparo, sem nada. Nasce ali na raça, né, ou seja, os dois. E Jesus, então, né, acolhido, aninhado dentro de uma manjedoura, né, o símbolo máximo, né, de um lugar onde os animais se alimentam. Eu acho isso tão simbólico, né, ou seja, pensando na nossa pequenez, né, como a gente se alimenta do Evangelho do Cristo, né, ele nasceu ali para que pudesse, então, mudar totalmente, né, o destino da humanidade, né. No Natal, né, como foi falado no Evangelho de ontem, né, ele não é à toa que ele é uma semana antes do Ano Novo, né, porque é um grande convite, no fundo, para que a gente permita que, antes de iniciar uma fase nova de vida, a gente introjete, guarde no coração e permita que esse Evangelho aflore, para começar verdadeiramente a vida de uma forma diferente no ano que se aproxima. E o Evangelho todo do Cristo é um convite para isso, né? Nesse livro, né, Nas Pegadas do Mestre, de Vinícius, né, ele diz aqui, né, que o homem ele é conversível, né? Jesus veio promover a conversão do ser humano através do Evangelho. Então, para alcançar, né, o reino de Deus é mister uma única condição, que o ser humano se converta. O que é o converter? É o redirecionar uma rota, novamente, para um caminho, né, que é o caminho que, na realidade, a gente precisa interiorizar, né? Então, o meu coração ele precisa se transformar. Então, a ideia, a proposta do Evangelho de Jesus é que a gente tenha, com os ensinamentos dele, né, com os exemplos que ele deu, e a vida inteira dele foram só exemplos, que a gente pudesse verdadeiramente olhar para essa realidade e comparar com a nossa vida, né, para direcionar os nossos princípios nessa rota. Então, quando a gente reproduz, né, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, o caminho é exatamente esse. Então, domingo, conversando com o pessoal, a gente estava se questionando, né, diante de tanta injustiça, né, porque a gente sabe que foi uma grande injustiça a morte de Jesus, né. Pilatos, na época, né, também, se a gente for relembrar um pouco da parte histórica, na época, Pilatos, o protetor de Pilatos, que era o comandante pretoriano, que é o comandante da guarda do imperador, ele havia morrido 2 anos antes da morte de Jesus. E esse comandante, ele estava no lugar do imperador, né? Tibério havia fugido, né? Ele tinha se isolado em Capri, né? Ou seja, porque ele tinha problemas de persecutoriedade, enfim, ele não batia muito bem na cabeça, né? E aí ele havia se isolado, e esse guarda, esse comandante, né? Ele era o braço direito do imperador. Então, quando o imperador se afasta, esse guarda, esse comandante assume a postura e ele faz essa ponte com o imperador. E esse que fazia a ponte era quem colocou Pôncio Pilatos no governo. Esse cara havia sido morto por traição. O imperador havia mandado matá-lo, né, ou seja, à frente de todos, justamente porque ele havia percebido que ele estava querendo pegar o lugar dele. Então, Pôncio Pilatos tinha muito medo, já que ele era um protetor de Lúcio, né, ele tinha muito medo de ser acusado pelo imperador de traição. Então, quando a multidão fala, né, para ele, você é um inimigo do César, né, ele entra em pânico. E foi por essa razão que Pilatos fala, então eu lavo as mãos, porque ele não queria dar margem para ser perseguido pelo imperador na época. Então, o que acontece? Jesus ele é colocado diante de alguém, Pilatos não via nenhuma maldade nele, mas ele sabia que tinha que seguir as regras, porque Pilatos não era uma pessoa muito querida, principalmente pelos judeus, né? Então, assim, para evitar confusão, ele entrega Jesus. Então, o próprio Pilatos sabia que estava entregando um inocente para uma morte bárbara, porque a crucificação, se a gente for pensar hoje, em 2025, é uma coisa assim, bizarra de imaginar alguém morrer numa condição dessa.
Ainda mais alguém que não cometeu pecado nenhum, erro nenhum. Então, assim, uma pessoa totalmente justa, né, uma pessoa bondosa, ser morta dessa forma. Então, quando a gente imagina isso, no domingo a gente estava conversando sobre essa questão. Como que Jesus conseguiu? Como que ele venceu essa postura, esse posicionamento de não se ofender com a fala, com a ação, com o olhar, com o apontamento, a acusação do outro, que é onde mais a gente erra, onde mais a gente derrapa. Né? Agora há pouco a gente estava conversando como a gente ainda sofre com coisas tão materiais. Né? Então, assim, a gente sofre porque alguém tem uma visão, sei lá, política diferente, ou sofre porque alguém torce para um time diferente, ou porque alguém conquistou um bem, ou porque foi viajar para algum lugar, enfim. A gente entra num turbilhão de angústias, de sofrimento, de desespero por questões tão pequenas. Aí, quando a gente pega o exemplo de Jesus, uma vida dessa forma, onde no final da existência dele, ele ainda ensina, né, finalizando o evangelho dele, ensinando o perdão àqueles que fizeram tudo o que fizeram com ele, a gente tem que se questionar, onde é que a gente está nesse meio? Né? Dentro do Evangelho, em que lugar nós estamos? Né? Então, acho que toda vez que chega o Natal, é um grande convite para uma reflexão verdadeira, interna, né? Para a gente realmente observar a nossa conduta. Né? Onde estão os meus pensamentos? Quais são as coisas que eu perco tanto tempo na vida, né, brigando, se desesperando, se angustiando, quando a gente olha no exemplo de Maria, a fé plena de que tudo daria certo, a postura serena e segura de Jesus diante de tantas humilhações, né, e injustiças, aí eu olho para os meus problemas e penso, poxa, né, ou seja, que distância que eu estou dessa realidade. Né? Mas o Evangelho inteiro é um convite para esse tipo de posicionamento. Né? Então, continuando aqui, né, como diz o Espírito, né, Jesus ele não foi um teólogo, ele não foi um sacerdote. Né? Jesus, na realidade, ele não construiu nenhuma religião. Ele trouxe verdades, grandes verdades, para que a gente pudesse